nos próximos capítulos da novela Renascer. Inácia vai chorar na frente de Nossa Senhora e pedirá para o seu sonho não se tornar realidade. José Inocêncio aparece e a funcionária diz: "O João Pedro é inocente. Ele não pegou o seu dinheiro. Não arrume mais confusão, ou isso vai acabar mal. No sonho, não fale mais de sonho, Inácia. O João Pedro vai pagar pelo que fez. Eu não considero ele mais como meu filho", gritará José Inocêncio. O fazendeiro mandará fazer uma investigação nas contas bancárias do João Pedro para descobrir a verdade. Enquanto isso, a maioria dos funcionários de José Inocêncio pede demissão para ir trabalhar nas terras de João Pedro. O fazendeiro vai fora de si tirar satisfação com o filho e acaba ficando de queixo caído ao dar de cara com a plantação dele. Vai ser nesse momento que uma prova secreta vai demonstrar que João Pedro é inocente e que nunca pegou nada do pai. José Inocêncio ficará devastado ao perceber que cometeu mais uma injustiça com o filho e toma uma decisão drástica. O sonho de Inácia acaba se tornando realidade, mas com a pessoa errada. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Inácia estiver chorando, for preocupada até a santa na sala e rezar: "Por favor, minha Nossa Senhora, não deixe que o meu sonho se realize. Aquilo que eu sonhei não pode se cumprir nunca nessa vida. Por favor, minha santinha, por favor, eu lhe rogo." Nesse momento, José Inocêncio se aproxima e começa a observar Inácia. Também preocupado, ele questiona consigo mesmo: "Mas minha gente, o que deu na Inácia dessa vez, meu pai amado?" Inácia vê José Inocêncio, se aproxima dele e diz: "Eu tô preocupada com essa sua situação e do José Pedro. Não devo mentir. O João Pedro não pegou nada do senhor patrão. Nunca que ele ia fazer uma coisa dessas." José Inocêncio a interrompe e a avisa: "Eu não quero mais saber dessas conversas, Inácia. Ainda mais vinda do C, que já viu o tanto de gente que já me passou a perna nessa vida." Inácia fala: "O João Pedro é honesto." Mais furioso ainda, José Inocêncio a interrompe e grita: "Honesto é uma ova! Para de defender ele, Inácia! E não me venha com essas histórias de que sonhou com não sei o que e não sei o que lá." José Inocêncio sai andando e, em frente à santa, Inácia continua chorando e implora para que a vida de João Pedro seja salva. No dia seguinte, o fazendeiro acorda e chama José Augusto para conversar. O rapaz aparece preocupado e pergunta: "Painho quer alguma coisa de mim?" O fazendeiro responde: "Eu lhe chamei aqui porque eu tenho um serviço para você. E não adianta vir querer se justificar. É para fazer o que eu mandei e pronto." José Augusto se assusta e pergunta: "Mas o que Painho deseja? Pode me falar que eu faço." José Inocêncio responde: "Eu quero que você dê um jeito de entrar no histórico bancário do João Pedro para descobrir todas essas falcatruas dele." José Augusto se assusta e diz: "Mas, painho, o senhor não tá pensando..." José Inocêncio o interrompe outra vez e avisa: "Não tem mais e nem menos, José Augusto. É pra você fazer o que eu mandei e pronto, acabou.
Você vai investigar para mim, e eu vou ter a prova definitiva de que o João Pedro pegou parte do dinheiro negociado nas safras de cacau. José Augusto vê que está sem saída, aceita a ordem dele e avisa: tudo bem, eu vou atrás desse histórico bancário do João Pedro então. Enquanto isso, José Inocêncio entra em um novo conflito com João Pedro, ao ver todos os seus funcionários indo trabalhar para ele. Fora de si, o fazendeiro anda de um lado para o outro na fazenda, enquanto fala: eu não posso acreditar que tá acontecendo uma coisa dessas. O João Pedro tá levando tudo meus peão para trabalhar com ele lá na fazenda dele. Isso não pode estar acontecendo. Mariana se aproxima e comenta: parece que o João Pedro tá oferecendo melhores condições de trabalho lá na fazenda dele. É por isso que teus peão tudo tão indo para lá. Inácia aparece observando tudo. E mais furioso ainda, José Inocêncio diz: ele tá oferecendo melhores condições de trabalho às minhas custas. É isso que ele tá fazendo. Com o meu dinheiro. Ele tá querendo tirar tudo o que eu tenho? Como foi que eu não percebi isso antes? Mas eu vou até o João Pedro agora mesmo. Eu não posso deixar ele levar meus funcionários. Eu vou tirar satisfação e perguntar quem ele pensa que é. José Inocêncio dá as costas para sair furioso, mas Inácia o interrompe e grita na mesma hora: não vá! Um de vocês não vai sair vivo! Só um sairá vivo de lá! Mariana toma um susto enorme com o que escuta, arregala os olhos e cochicha: minha Nossa Senhora, Inácia, do que você tá falando? José Inocêncio não dá bola e questiona: você acha mesmo que eu vou dar ouvido para essas coisas que a Inácia inventa? Não é de hoje que eu escuto a história de que ela sonhou com alguma coisa. Apreensiva, Inácia aconselha: pois se eu fosse o senhor, eu daria ouvidos sim. Não é pro senhor ir, José Inocêncio. Escute o que eu tô lhe dizendo. Eu nunca brinquei quando disse que um dos 6-2 não vai sair vivo de lá. José Inocêncio continua revoltado, mas não dá a mínima para o que Inácia fala. Vira as costas e sai em direção à fazenda de João Pedro. Mariana fica mais apavorada ainda e fala: eu não posso acreditar que uma coisa dessa tá acontecendo, meu pai amado. Eu preciso pedir proteção pro Zé e pro João Pedro também. Mariana continua preocupada, e enquanto isso, José Inocêncio vai em direção à fazenda de seu filho, sem imaginar que o rapaz está ganhando uma verdadeira fortuna produzindo cacau. Quando chega, o homem fica completamente impressionado ao ver a produção de seu filho e, em choque, comenta: mas eu não posso acreditar numa coisa dessas. Olha essa plantação. Eu sempre soube que competente para mexer com terra ele era, mas nunca podia imaginar que ele ia transformar tudo nisso daqui. Eu tô impressionado mesmo. De repente, João Pedro aparece em silêncio e não diz nada. José Inocêncio se revolta mais ainda ao ver o filho e avisa: eu vim aqui para tirar satisfação com você, João Pedro. Perguntar quem você pensa que é para se achar no direito de pegar os meus funcionários. E ainda por cima, com certeza tá pagando eles com o dinheiro que pegou de mim. Tudo isso pra quê, João Pedro? Pra me prejudicar, não é?
João Pedro continua escutando tudo em silêncio e deixa uma lágrima escorrer do rosto. O rapaz continua sem responder o seu pai, e José Inocêncio continua. Fala comigo, João Pedro! Fala se você tiver coragem! Você é um desgosto, João Pedro. É isso que você é. Entre todos os teus irmãos, você é o que menos vale alguma coisa. José Inocêncio percebe que João Pedro não responderá nada, dá as costas e vai embora ainda em silêncio. João Pedro continua com lágrimas nos olhos, até que, instantes depois, encontra Sandra e desabafa com ela sobre tudo o que está acontecendo. Revoltada, a mocinha questiona. Onde já se viu uma coisa dessas, meu pai do céu? O pai acusar o próprio filho de pegar o dinheiro dele. Isso não existe. Quem não vale nada é teu pai. Revoltado, João Pedro a interrompe e manda. Não fala assim de painho. Nervosa, Sandra questiona. É isso mesmo? Você vai defender o seu pai? Vai continuar defendendo ele, depois de tudo o que ele tá fazendo com você? João Pedro diz. Painho só tá nervoso. Tá sendo movido por um engano. Ele não é assim. Uma hora a ficha vai cair. Sandra continua incrédula com João Pedro defendendo seu pai. E enquanto isso, José Inocêncio conversa com Inácia em casa. Irritado, o fazendeiro questiona. Aquele lá não quis te contratar também, Inácia? Tá levando tudo quanto é funcionário meu junto com ele? Inácia responde. O João Pedro não quis me levar com ele, e nem faria isso com o pai dele também. Mas e o senhor? Como foi a visita lá com o João Pedro? José Inocêncio responde. Você acredita que aquele lá ficou parado, só olhando pra minha cara, sem responder nada? Ele sabe de tudo de errado que ele tá fazendo. Não quero olhar para a cara do João Pedro, nunca mais. Inácia o encara no fundo dos olhos e avisa. Pois o senhor ainda há de se arrepender de todas essas besteiras que tá falando do teu próprio filho. José Inocêncio responde. Se tem uma coisa que eu vou me arrepender, Inácia, foi de ter confiado nele. E se você quer saber, o João Pedro não é mais meu filho pra mim. Agora acabou. De repente, José Augusto chega na hora com uma papelada e avisa. Consegui, painho. Tá aqui o que o senhor pediu. Inácia também se aproxima para ver e José Inocêncio questiona. O que é isso? José Augusto responde. É todo o histórico bancário do João Pedro, da vida toda dele. Eu cheguei lá, foi só falar que eu era filho do José Inocêncio, que eles deixaram eu mexer em tudo. Todos os arquivos. O senhor ainda é influente. José Inocêncio não perde tempo e fala. Eu vou ler. Eu vou achar a prova que o João Pedro pegou o meu dinheiro. José Augusto avisa. Pois pode procurar, porque o senhor não irá encontrar nada. Eu já chequei 1000 vezes. O João Pedro está falando a verdade. Todo o dinheiro que ele tem foi porque ele juntou. Quando escuta aquilo, José Inocêncio entra em choque e começa a ler toda a papelada. Após alguns minutos, o homem fica pasmo e fala. Eu não posso acreditar. Então o João Pedro estava falando a verdade. Esse dinheirão que ele tem foi porque ele juntou a vida toda e ainda investiu. Não, não. Como eu fui injusto. José Inocêncio começa a chorar de arrependimento
e fala: o filho que eu menosprezei a vida toda juntou dinheiro enquanto os irmãos dele só pediam mais. O filho que eu acusei foi o que mais aprendeu comigo. O único filho que esteve ao meu lado esse tempo todo. Como eu pude fazer isso? Ele é o único que valorizou tudo o que eu fiz por ele. José Inocêncio sai correndo com lágrimas nos olhos. Inácia se emociona com a cena e diz: eu sabia que ele ia se arrepender. Sabia. José Inocêncio corre até João Pedro e, quando o encontra, o abraça com força e continua chorando. Confuso, João Pedro pergunta: oxe, o que está acontecendo aqui? José Inocêncio continua chorando e pede: me perdoa, meu filho. Por favor, me perdoa. Eu errei. Eu devia ter acreditado em você. Me perdoa por ter te acusado. Me perdoa por ter sido esse péssimo pai. Eu prometo que vou ser diferente. Mas me perdoa, meu filho. Me perdoa, João Pedro. Eu prometo que eu vou fazer de tudo para recuperar tudo de ruim que eu lhe causei todos esses anos. Eu lhe amo por demais, meu filho. João Pedro também chora de emoção e responde: é claro que eu lhe perdoo, painho. Eu também lhe amo por demais dessa vida. Você acha que o José Inocêncio tinha que dar uma fortuna para o João Pedro? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.